Muito bem, nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, porque a pregação e o ensino, eles são essenciais na igreja. E na última sexta-feira, nós estivemos na célula que aconteceu na casa do Evandro e da Raquel, e ali me surgiu uma pergunta que ficou no meu coração, que se tornou o título da pregação de hoje. Quem sabe qual é o título da pregação de hoje? Você sabe? Qual que é? Amém. Por que preciso de Deus? Você saberia responder isso? Por que você precisa de Deus? Né? E essa pergunta ficou ali na minha mente ali durante a célula. Eu até perguntei isso para os irmãos e vim para casa pensando nisso. E hoje eu comentei, a pregação de hoje não é expositiva, mas ela é temática, e nós vamos conversar sobre essa questão. Por que eu preciso de Deus? E por que você precisa de Deus? Porque nós precisamos de Deus. E eu quero ler com você o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ou versículo 1, como alguns preferem. Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Quantos aqui creem nisso? Todos creem nisso? Se todos creem que no princípio criou Deus o céu e a terra, então nós podemos continuar a pregação. Amém? Eu vou pedir para o Paulo César levantar sua voz em oração pela mensagem da noite. Amém? Amém. Sim, Pai. Sim, Senhor. Amém. Sim, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Significa que antes da criação, a terra, a Bíblia fala, era sem forma e vazia. Ou seja, não havia nada, não havia vida. Mas foi Deus que criou o céu e a terra. Foi obra das mãos dele. E se é obra da mão dele, tudo isso pertence a Deus. É propriedade de Deus. O céu e a terra é propriedade do Senhor. E existe o céu e a terra, e nós habitamos na terra, a terra que pertence ao Senhor. Isaías 45, verso 7. Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tudo que existe é obra das mãos do Senhor. Quando nós vemos catástrofes acontecendo, muitas pessoas falam assim: mas por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Eu vou citar as palavras de um pastor que caminhou conosco um tempo, chamado Hadley. Se ele estiver nos ouvindo, né? Estou aqui sendo fiel aos direitos autorais da frase. Ele diz assim: por que chega uma catástrofe como o tsunami que aconteceu há muitos anos atrás, que matou 300 mil pessoas? Por que isso acontece? Porque Deus é fiel na sua palavra. Ele disse: a alma que pecar, essa morrerá.
Então, desde que o homem pecou, a morte entrou no mundo. E se acontece esse tipo de coisa, é porque Deus está sendo fiel à sua palavra. E mesmo fazendo isso, Deus continua sendo santo, justo, amoroso e verdadeiro. Ele continua sendo Deus fiel. Vou ler outra vez. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Agora eu quero ler com você o Salmo 24, do verso 1 ao 6. Salmo 24, do verso 1 ao 6. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Irmãos, olha o versículo 1, o que diz? Mais uma vez, reforçando aquilo que já foi dito até agora, porque não se esqueça, nós estamos aqui para responder uma pergunta: por que eu preciso de Deus? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quando a gente lê esse versículo, a gente descobre que todas as pessoas, elas pertencem a Deus. E como essas pessoas pertencem a Deus, são propriedade de Deus, por quê? Porque foi o Deus que criou todas as coisas, inclusive as pessoas. Deus tem autoridade, Ele tem poder, Ele tem direito de fazer com tais pessoas o que melhor lhe aprouver. Segundo o seu conselho, segundo a sua vontade, Deus, que é proprietário, que é dono, que é criador, que é o fundador de todas as coisas, Ele tem poder e direito de fazer com as suas criaturas o que bem quiser. Então, irmão, perceba uma coisa: se Deus é dono de tudo, e se Deus é nosso dono, alguma coisa começa a surgir no nosso coração e na nossa mente por causa dessa realidade. O quê? Que um dia nós teremos que prestar contas diante dele. Olha o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem? Versículo 4. Vamos ler juntos? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Irmãos, olha só que situação. Primeiro, se nós olharmos para nós mesmos, quantos de nós aqui pode dizer que tem mãos limpas e um coração puro? Né? Por que a gente tem essa dificuldade de fazer essa declaração? Veja só, eu digo olhando para nós mesmos. Por quê? Porque nós sabemos, reconhecemos as nossas limitações
e as nossas dificuldades em sermos fiéis a Deus. Mas olha o que o texto diz, ele diz que quem poderá subir o monte do Senhor, quem poderá entrar no seu santo lugar? Somente quem? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Mas se nós não temos tanta tranquilidade para dizer que temos mãos limpas e corações puros, então nós percebemos que existe uma dificuldade que nós precisamos vencer. E aí começa a aparecer a palavra precisar. Porque olha só, meu irmão, aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Olha só, todos nós precisamos de alguma coisa ou de alguém, certo? Eu, por exemplo, preciso desesperadamente da Simone. Preciso dela. E eu sei que ela desesperadamente também precisa de mim. Amém ou não amém? Amém. Todo mundo precisa de alguém, porque ninguém pode viver sem auxílio de outra pessoa. Ainda que você seja muito rico, você vai precisar de alguém para assar o pão para você comer. Vai precisar de alguém, certo? Para fazer a comida para você comer. Vai precisar de alguém para ir buscar essa comida. Nem que você tenha que pagar, mas precisa de alguém, porque você não pode fazer tudo. Ok? E olha o que diz aqui, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Irmãos, as nossas necessidades, elas são diárias e constantes. Eu estava vindo para cá e observando a quantidade de carros que estão circulando aí na rodovia, nas ruas que a gente vem, e pensando assim, gente, quanto custa cada carro desse? Quanto custa para manter esses carros? As pessoas que estão dirigindo esses carros, elas estão vestindo roupas. Essas pessoas precisaram se alimentar. Essas pessoas precisam de recursos para poder sobreviver. Elas provavelmente tomaram um banho em casa, precisam de água, precisam de energia elétrica. E como que você consegue acessar todos esses recursos, todos esses serviços? Somente pagando. Então tem muitos de nós, irmãos, que quando a gente fala assim, por que eu preciso de Deus? Eu preciso perguntar uma coisa, qual Deus que você está falando? Se eu fizer uma pergunta aqui, quantos precisam de dinheiro? Todo mundo vai dizer que sim, eu preciso de dinheiro. Ou ninguém aqui precisa de dinheiro? Todos precisamos de dinheiro. Só que quando a gente trata o dinheiro como Deus, ou como ídolo, ou como alguma coisa que a gente ame mais, nós estamos recorrendo a ídolos. A Bíblia fala o seguinte, que nós, outrora, em outra época, nós corríamos atrás de todas essas coisas, nós lutávamos por isso, nós trapaceávamos para isso, nós mentíamos para isso, nós fazíamos coisas extraordinárias para alcançar o quê? O recurso financeiro. Mas a realidade hoje é diferente. A Bíblia fala que hoje nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, ou as demais coisas, elas nos são acrescentadas. Irmãos, por que eu preciso de Deus? Porque se eu não recorrer a Deus, eu vou recorrer a essas outras coisas. Eu vou recorrer a outros deuses, recorrer a ídolos. Eu muitas vezes confundo Deus, certo? Com o dinheiro. Eu muitas vezes confundo Deus com uma pessoa em quem eu confio para me ajudar.
Eu muitas vezes confundo as coisas. Só que eu só vou poder ter uma visão certa da minha necessidade de Deus quando Ele começar a trabalhar no meu coração e na minha vida e me fazer enxergar a verdade e a realidade. As coisas que nós precisamos, irmãos, elas são muito imediatas, certo? Essa semana eu abri a caixa de correio. O que tinha lá dentro? Uma conta de água para pagar. Eu olho no meu e-mail, chega a conta de luz para pagar, e eu preciso pagar, não é isso? Nós precisamos pagar essas contas, porque se a gente não pagar, o que acontece? Nossa luz é cortada, nossa água é cortada, e a gente começa a passar vergonha, porque a vizinhança toda sabe disso. E diante desse desespero, nós muitas vezes vamos bater na porta errada. Em vez de nós clamarmos ao Deus verdadeiro, nós vamos buscar deuses falsos, achando que eles são a solução para nós. Mas vamos lá, versículo 4 novamente. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Quem é esse? É esse que vai poder subir no monte do Senhor e entrar no seu santo lugar. O versículo 5 diz mais sobre essa pessoa. Diz assim: ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Verso 6: são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Olha a diferença entre aquele que busca. Gente, o que essa pessoa busca? A face de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus. Jesus ensinou isso, e é uma frase que a gente repete aqui muitas vezes, o versículo do capítulo 6 de Mateus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e o que, gente? Sua justiça. E a promessa de Deus qual que é? Todas as coisas vos serão acrescentadas. O que são todas as coisas? Paulo, você que está estudando o grego, todas as coisas. Aquilo que você precisa para pagar suas contas são todas as coisas. A roupa que você precisa para vestir são todas as coisas. Irmãos, presta atenção. Quando a gente fala em precisar de Deus, o nível é muito mais alto do que roupa, do que comida, do que casa, do que carro, do que sapato, do que viagem. Quando nós falamos em precisar de Deus, o nível é muito mais alto do que esse. O que eu preciso de Deus, irmãos? É que Ele encha a minha conta de dinheiro? É que Ele me dê saúde? É que Ele me dê casa, carro, comida? Isso são as demais coisas, e Ele prometeu que vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Eu dou esse testemunho: Deus cuida de mim. Eu sou o piorzinho de todos aqui, e Deus cuida de mim. Você é melhor do que eu, Deus vai cuidar de você também. Mas sabe por que eu preciso de Deus, irmãos? O que eu preciso de Deus? Eu preciso da face de Deus diante de mim. Eu preciso ver a face do Senhor. É só isso que me sustenta. Irmãos, o que Deus quis? Olha só o que o salmista diz aqui no verso 3: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui ou não? Por que o salmista quer subir o monte do Senhor? Por que o salmista quer entrar no santo lugar? Porque o salmista, ele quer contemplar a face do Senhor. Moisés disse para Deus: Deus, eu quero contemplar a tua glória.
Esse era o desejo do coração de Moisés. Irmãos, esse é o desejo do nosso coração. Nós cantamos aqui: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Nós precisamos ser cheios dessa presença, cheios dessa glória, cheios dessa graça. Ver a face do Senhor, irmãos, é contemplar a sua glória. E se nós não estivermos vendo a face do Senhor, nós estamos perdidos. Nós cantamos uma canção aqui dizendo assim: este é o meu respirar, tua vontade feita em mim, a tua palavra é meu alimento, esse é o meu respirar. Se você imagina que precisar de Deus é precisar dele para estas coisas, essas coisas são as demais coisas. Agora, se eu e você precisamos ver a face do Senhor, e o Salmo aqui está dizendo que para a gente ver a face do Senhor, nós precisamos de mãos limpas e coração puro. A pergunta é: como que a gente vai alcançar isso? Mãos limpas e coração puro. O Russell Shedd, ele diz o seguinte: para adorar a Deus, exige-se a pureza descrita no verso 4, tanto intimamente como na maneira de agir entre os homens. Quem é que vai subir no monte do Senhor e quem vai entrar no seu santo lugar? Aquele que é puro não só interiormente, como aquele que tem um relacionamento com as pessoas, um relacionamento puro de igual forma. Ontem nós estávamos aqui no culto dos jovens e falando sobre o fruto do Espírito, mais especificamente sobre o domínio próprio. E Mateus estava falando aqui que quando nós agimos no Espírito, nós glorificamos a Deus, e quando nós somos nós mesmos, nós podemos colocar tudo a perder naquilo que nós fazemos, mesmo que estejamos fazendo coisas boas. E isso nos dá um sinal de como nós temos mãos limpas e corações puros. Irmãos, a terra pertence ao Senhor, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Não há nada que não seja de propriedade exclusiva do Senhor. E um dia, irmãos, Ele vem ajustar contas com os homens que Ele criou para cuidar da sua criação. Um dia Ele vem. Olha aqui, presta atenção no que eu estou falando. Ainda que hoje, essa proposta que está sendo dada à igreja, ou essa realidade que nós estamos falando aqui, que a nossa necessidade é de buscar a face do Senhor, e alguém aqui esteja dizendo assim: isso não me interessa, há alguma coisa aqui que te interessa, que Deus, que é o dono dessa terra, que Deus, que é o teu dono, que é dono de todos os homens, um dia Ele vai vir para ajustar contas com você e comigo, porque Ele nos criou com um propósito, dentro de um lugar que Ele criou para nós, para que nós desempenhássemos aquilo para o qual nós fomos criados. E nós falamos aqui 2 domingos atrás, que nós somos criados para glorificar a Deus. Então nós temos aqui algumas situações que nós precisamos prestar atenção, certo? Nós não poderemos entrar no lugar santo, onde Deus habita, se nós não tivermos um coração puro e mãos limpas. Segunda coisa, nós por nós mesmos não podemos ter corações puros e mãos limpas. E terceiro, um dia Ele vem
para buscar quem tem corações puros e mãos limpas. Então você não pode ficar indiferente àquilo que está sendo pregado nessa noite. Por que que eu preciso de Deus? O Senhor, Ele conhece os que são seus. Deus conhece quem pertence a Ele. E um dia o mundo vai saber quem pertence a Deus e quem não pertence. O verso 5 diz assim: ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Quem são esses que vão receber a bênção do Senhor? São aqueles que têm coração puro e mãos limpas, ou mãos limpas e corações puros. E como que eu posso então atingir esse padrão que Deus quer para a minha vida, para que eu tenha mãos limpas e coração puro? Aonde eu encontro isso? Diante da face do Senhor. Foi o que nós pregamos domingo passado aqui, que o lugar onde nós corremos, onde nós nos dirigimos, o lugar para onde nós fugimos, o lugar para onde nós corremos, aquele que pertence ao Senhor, ele corre para a presença do Senhor. Quando ele é afligido por alguém, ou quando ele mesmo causa algo em sua vida, o lugar para onde ele corre é para a presença do Senhor. Veja só, aquele que busca a face do Senhor, ele alcança mãos limpas e coração puro. É interessante isso. Aquele que busca a face do Senhor, ele acaba alcançando mãos limpas e coração puro. E quem experimenta estar diante do Senhor, quem experimenta a presença do Senhor, nunca mais quer deixar de estar na presença do Senhor. Você já experimentou a presença de Deus? Você consegue viver sem a presença de Deus? Irmãos, o que Deus quis compartilhar conosco quando enviou Jesus para nos salvar? O que Deus quis compartilhar conosco quando nos criou? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não precisavam, ou a Trindade, Deus não precisava de nós. Ele nos criou para compartilhar a sua glória, compartilhar a sua glória conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são satisfeitos em si mesmos. Se eles não tivessem, se a Trindade não tivesse criado nada, eles estariam hoje felizes, satisfeitos, completos. E o que o Senhor quis compartilhar conosco? A mesma coisa que a Trindade vive em si mesma. O que é? A presença um do outro. A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa presença de um com o outro. É isso que ele quis compartilhar conosco. Eu não sei se vocês estão entendendo a linha dessa meditação nessa noite. Aquele que busca a face do Senhor, aquele que habita na presença do Senhor, ele é feliz, completo e satisfeito. Por isso que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos o que, irmãos? Da presença do Senhor em nós, ou nós estarmos na presença do Senhor. Aqueles que têm sede da glória de Deus, aqueles que não podem viver distantes do seu Deus, porque uma vez que o conheceram, não conhecem outro lugar onde queiram estar. Quando nós desobedecemos o Senhor por alguma razão, ou seja, quando nós pecamos,
nós sentimos que estamos distanciados dele, por causa do nosso pecado. Mas aquele que conhece a presença de Deus, ele sabe que o único lugar para onde ele pode ir, para onde ele deve ir, é voltar à presença do Senhor, é buscar a face do Senhor. Eu creio que até aqui, eu já tenho explicado para vocês por que você precisa de Deus. Eu creio que até aqui você já entendeu por que você precisa de Deus. Você não precisa de Deus por coisas passageiras, materiais e temporárias. Você precisa de Deus porque Ele criou você para viver eternamente. E se você não estiver na presença de Deus, você não subirá no monte do Senhor, não poderá entrar no seu lugar santo, não poderá desfrutar da glória do Senhor eternamente. Mas Ele já, desde agora, Ele já disponibiliza isso para mim e para você. Olha só, por que eu preciso de Deus? Vamos lá? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Por isso eu preciso de Deus. Por que eu preciso de Deus? Porque o mundo e os que nele habitam estão em rebeldia contra Deus, pois seus corações são totalmente inclinados para o mal desde a infância. Gênesis 8, 21. Eu preciso de Deus, porque todo o pecador precisa de se reconciliar com Deus. Eu preciso de Deus, porque tudo provém de Deus, inclusive a reconciliação tão necessária aos homens, que por meio de Cristo é hoje oferecida a todo o pecador num gesto de amor incomparável. Eu quero, para terminar essa pregação, eu quero convidar você a salmodiar ao Senhor. Quero convidar o Arthur, ele vai tocar como se a gente estivesse no templo ali em Israel, o lugar onde aqueles que amam o Senhor se dirigiam para adorar o nome dele. E nisso nós vamos declarar por que nós precisamos do Senhor. Marina, coloca o Salmo 103. E nós vamos de pé, nós vamos proclamar e declarar esse salmo. Salmo 103. Quantos versículos, Marina, são? 22. Eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo, e nós vamos até o final. Amém? E vá respondendo no seu coração por que você precisa de Deus. Eu vou ler o primeiro, vocês leem o segundo, e assim alternadamente. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Não acusa sem cessar
descansar, nem fica ressentido para sempre. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Amém, amém. Irmãos, eu creio que é suficiente para nós entendermos o tamanho do nosso Deus e o tamanho da necessidade que nós temos dele. O Senhor é rico em misericórdia, e só Ele pode restaurar a nossa alma. E o nosso desejo é um dia ver o Senhor face a face. O nosso desejo não é para amanhã, porque nós conhecemos o Senhor hoje. E o nosso desejo é estar face a face com o Senhor agora. É o lugar que eu e você devemos estar. Pai, nós te adoramos nessa noite pelas coisas que o Senhor revelou ao nosso coração. Pai, pela tua palavra que nos revela a tua grandeza, que nos revela o teu amor, e que revela, Senhor, que nós somos necessitados de ti, Senhor. Precisamos do Senhor, mas precisamos da tua presença. Precisamos viver no teu reino, porque ali é o lugar onde o Senhor derrama sobre nós as demais coisas. Mas o que realmente, Pai, alegra o nosso coração é estar diante do Senhor, na tua presença, Pai. Abençoa, Pai, essas vidas aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo, Pai, a tua glória, o teu poder inundem a tua igreja, Senhor. Que aprendam a amar o Senhor sobre todas as coisas. Que aprendam a desejar a tua presença, Senhor, mais do que todas as coisas, Pai. E aprendam a confiar no Senhor, ó Deus, que é aquele bom pastor que supre as nossas necessidades em glória todos os dias. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Todos digamos amém.